Obrigado pela introdução. Saúdo a todos com a paz de Cristo nessa manhã. É um privilégio muito grande estar aqui. Eu trago um abraço apertado da Igreja Batista de Ipatinga, do Bom Retiro, na pessoa do meu pastor Cioli. Estamos todos lá em comunhão, onde eu sirvo como seminarista e também professor de EBD. Também trago um abraço apertado da minha família, da minha esposa, que não pôde estar aqui, queria trazê-la, mas ela ficou lá cuidando dos nossos 3 filhos, então também um abraço infantis das minhas crianças. E é um privilégio muito grande estar aqui refletindo sobre esse tema, que é o cristão e a cultura. E nessa manhã eu queria convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Essa é uma narrativa da Torre de Babel. Eu acredito que Deus vai nos trazer reflexões profundas sobre a postura da igreja frente à cultura. Qual deve ser o seu proceder e onde deve estar a sua confiança. Mais uma vez, Gênesis 11, verso 1 ao verso 9. Passamos a leitura então. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Senhor, na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que um povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Essa é a palavra santa do Senhor. Deus, nesse momento nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, nós Te louvamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, e pedimos que nesse momento, Senhor, apesar de cada um de nós, apesar de mim, que a Tua palavra seja apresentada de forma clara, e que o Teu Espírito complete em nossos corações e no coração dessa igreja aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, talvez você tenha escutado a história da Torre de Babel ainda na época de EBD, talvez você escutou como uma criança, e talvez eu queria convidar você a deixar de lado muitos pressupostos, muitos preconceitos que você tem em relação a essa história. Porque ela é uma história extremamente profunda. Ela é uma história que mostra a realidade dos projetos humanos nessa terra, quando ele está desobediente a Deus. E eu quero mostrar para você nessa manhã que a Torre de Babel é um símbolo de uma desobediência comunitária. O homem se juntando em rebeldia contra os propósitos de Deus. E eu quero que você entenda nessa manhã que a ação de Deus manifesta a soberania de sua vontade. Que ao dissipar aquela torre, Deus estava sendo soberano. E ao mesmo tempo, ainda no Antigo Testamento, essa história nos mostra que só há um caminho para a comunhão e para a unidade. Eu queria começar falando para vocês um pouco do contexto dessa narrativa de Babel. Essa narrativa acontece após o dilúvio. E no dilúvio, Deus havia ordenado a Noé crescer e multiplicar, povoar a terra. Deus graciosamente instituiu e reafirma ali naquele momento, depois da história de Noé, com a família de Noé, um mandado, seja ele social, cultural e espiritual. Deus mais uma vez dá uma chance aos homens para que eles pudessem carregar e manifestar a face dele no mundo. Veja o texto lá de Noé 9
Versículo 1: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E depois no versículo 7 do capítulo 9 ele continua: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferam nela. Existe um autor chamado John Walton, que escreve um livro, inclusive meu amigo Rodolfo aqui traduziu um dos livros do John Walton. Esse livro chama O Mundo Escondido por Trás de Gênesis 1. E ele diz que na criação do mundo, o sentido para o leitor original, para as pessoas que viram a história da criação, Deus estava na verdade construindo na terra um templo. Ora, pensa comigo, no mundo antigo, todos os países tinham seus deuses, existia um templo, um ídolo para ser adorado. Mas o Senhor fez diferente. Ele construiu um universo e colocou nesse universo alguém com a imagem e semelhança dele. É por isso que nós não adoramos deuses falsos, porque Deus nos chama para que cada um de nós sejamos a imagem dele aqui na terra. Então quando Deus diz assim, espalhem-se pela terra, Ele está falando, vocês vão me representar na cultura, em todos os lugares, vocês vão mostrar para o mundo que Deus existe e que o amor dele é bom. É isso que estava envolvido naquele mandato. Então quando há um mandamento de Deus, espalhem-se, era preciso se espalhar. Mas no capítulo 10, antes ainda do versículo 11, nós vemos que a história não foi bem essa. O capítulo 10 mostra a linhagem de Noé, e aí você tem Noé, Cã, Cuxi, e termina-se ali, chamando a atenção no capítulo 10, de uma pessoa extremamente violenta, e o nome dele era Nimrod. Capítulo 10, versículo 8 e 9, marque aí para depois você dar uma olhada, mas eu chamo a atenção na seguinte passagem desse verso, ele diz o seguinte: Nimrod, diz o texto, poderoso caçador diante de Deus. Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Esse verso 8, ele fala muito de Nimrod. É só uma linha, mas ele ensina demais sobre Nimrod. Ele diz o seguinte, que esse caçador, esse gigante, no termo original, por exemplo, na Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, esse termo gigante vem do termo gigas, foi assim que foi traduzido na Septuaginta, e esse termo ele significa uma magnitude divina, significa que Nimrod foi visto, ele se colocou como o próprio Deus, era uma espécie de semideus, tem até um diálogo com a mitologia grega aí pela tradução da Septuaginta. Então quando diz que Nimrod é um valente caçador, na verdade isso é uma metáfora, ele não era um caçador de animais, mas ele era um caçador de homens, ele era um homem opressor, violento, destemido, um tirano, que dominava sobre muitos, e foi ele que construiu Babel. O princípio do seu reino foi, diz o capítulo 10, Babel. A expressão diante de Deus aqui, que diz que Nimrod era um poderoso caçador diante de Deus, alguns comentaristas diz respeito da altivez do coração de Nimrod, como alguém que se colocava face a face com Deus. Há aqui uma noção de se colocar nas alturas. Eu sou o próprio Deus, dizia Nimrod em seu coração. Isso mostra também o orgulho e a obstinação deste homem. Ele se compara a Deus, ele se acha digno de estar na mesma altura que Deus, o que já comunica a ideia de uma torre que chega aos céus. Percebe a simbologia? E no versículo 4, então, quando voltamos para o capítulo 11, nós vemos o propósito da construção dessa torre. Edifiquemos. Edifiquemos. É importante perceber o plural aqui. Por mais que Nimrod fosse uma péssima pessoa, ele não é o vilão. As pessoas, mesmo que olhando para eles, quiseram, esse é o nosso líder. Isso é um projeto comunitário. Não foi um empenho de um homem só. Foi uma comunhão humana na desobediência a Deus. Todos são igualmente culpados nessa construção. E aí diz mais, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Nós temos aquela imagem
de crianças, eles queriam construir uma torre, olha só que bobeira, chegar até o céu. Claro que não ia chegar até o céu. O que está envolvido aqui é a simbologia de chegar até os céus. Não deve ser entendido como uma expressão literal. Diz respeito à natureza do monumento, daquele prédio, daquela torre que estava sendo construída. Essa torre, existem várias evidências históricas a respeito dessa torre. É o que nós chamamos de zigorate. Se você for no México, se você for no Egito, essas pirâmides que foram construídas são monumentos da mesma natureza que Babel. E por que ela é tão perigosa? Existe um estudioso da história da religião chamado Mircea Eliade, e ele escreve um livro chamado O Mito do Eterno Retorno. E ele mostra como existia uma simbologia da montanha no mundo antigo. Como era essa simbologia? A montanha era vista como um portal de Deus, um lugar onde a terra era conectada com o próprio Deus. Isso é tão verdade que até a Bíblia usa essa linguagem. Onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, meus queridos? Na montanha, porque as pessoas entendiam que a montanha era o lugar onde Deus se manifestava. Então Deus graciosamente, eu não vou discutir isso com eles, eu quero tocá-los, então eu vou usar uma montanha que eles vão saber que Deus estava ali. Deus sempre é o primeiro a se mostrar vulnerável para falar até o nosso coração. Então, na verdade, o que está envolvido aqui na Torre de Babel era a construção de um portal de Deus. E, na verdade, quando você pega no hebreu, Babel significa confusão. Mas alguns etimologistas dizem que esse termo vem de Bab-ilus, que no vocabulário original da época significaria o portal de Deus. Ou seja, a torre ou a montanha representa uma ligação direta entre Deus e os homens. Mas mais do que isso, presta atenção aqui. Construir essa montanha significava tomar as rédeas da relação entre Deus e os homens, percebeu? O que eles estavam fazendo ali era dizendo, nós somos tão bons que nós estabelecemos a forma como nós vamos relacionar com Deus. Nós somos capazes de fazer a montanha, nós somos grandes. É a própria definição da falsa religião. Eu lembro do comentário de um pai da igreja chamado Orígenes, que ele diz o seguinte, que construir falsos deuses é o mesmo que dizer eu sou Deus. O significado antropológico e espiritual de adorar um falso Deus, na verdade é dizer eu sou Deus. Porque esse Deus foi construído por mim, eu digo a Ele o que Ele vai fazer comigo. Construir a torre, então, significava dizer, nós humanos aqui da cidade de Babel, nós somos nós mesmos os próprios deuses. E aí a gente fica vendo isso de mais claro na continuação do texto, quando diz assim, que tornemos célebre o nosso nome. Esse era o objetivo. O projeto diz respeito à soberba humana em se autoglorificar, em se idolatrar, em ser ela mesma a divindade. E veja só o motivo da desobediência. Nesse mesmo verso, diz assim, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que era o propósito de Deus para Noé? Espalhe-se por toda a terra. Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito dos moradores de Babel? Nós não vamos obedecer a Deus, não. Nós somos mais fortes fazendo do nosso jeito. Isso comprova, inclusive, que eles ainda tinham em mente o mandamento de Deus. Que eles fizeram a torre justamente para ficar unidos no mal. Eles não queriam se espalhar como povo de Deus. Eles sabiam que deveriam fazer isso, mas de forma rebelde, eles construíram esse monumento. E a gente percebe aqui nessa narrativa que diz que a terra tinha uma só linguagem. Isso é natural a gente entender, porque se a narrativa de Noé é verdadeira, toda a civilização saiu daquela família. É natural que todos falassem apenas uma língua. Eu chamo a atenção para um outro detalhe, eu fico maravilhado com a riqueza da Bíblia. Cada palavra significa tanto. Diz assim, eles habitaram em uma planície, eles acharam uma planície. Parece que é bobeira, né? Mas alguns comentaristas dizem o seguinte, o Éden, diz o texto bíblico, ficava na junção de 4 rios, não é?
Como que pode ser a junção de 4 rios se fosse num vale? E encharcar tudo, vocês concordam? Então, Éden, na verdade, é uma terra alta. A simbologia bíblica é essa. Quando diz o texto que eles desceram, significa uma realidade espiritual. Eles desceram da relação com Deus. Eles caíram para uma planície. E nessa planície, o que é que eles fazem? Constroem essa torre. E veja no verso 3, que dá mais alguns detalhes da forma como essa torre é construída. Ela diz assim: faça os tijolos e queimemo-los bem, tijolos para pedra e betume para argamassa. Por que a Bíblia descreveria isso? Qual o propósito de falar do jeito que eles construíram? Ninguém está interessado em saber qual foi o objeto utilizado. Isso é muito importante porque demonstra que essa construção dessa montanha não era natural, mas era algo que substitui elementos da natureza. Então o tijolo serve para pedra. É uma montanha artificial. É igual quando você tem a oportunidade de ir num hotel perto da praia, e você olha para a piscina no hotel e fala assim, feita pelo homem. E você olha para a praia e fala assim, feita por Deus. Uma coisa, o projeto de Deus é natural. O projeto em rebeldia do homem é um projeto artificial. Tem mais um outro elemento também. Além de demonstrar que era uma construção artificial, antinatural, contra Deus, mostra também a imensa dificuldade do processo arquitetônico. O que está envolvido nesses tijolos? Em nome da rebeldia, eles criaram tecnologias, eles se empenharam, eles tiraram o melhor da cultura que eles tiveram. Para quê? Para se rebelar contra Deus. A construção envolvia dificuldades intransponíveis, mas o homem, em sua obstinação pelo pecado, ele foi capaz de superá-lo. Nós vamos ter que construir uma montanha agora para a gente se rebelar a Deus. Como é que a gente vai fazer isso, presidente? Não tem tecnologia, a gente não tem meios para fazer isso. Não interessa, bota os meninos para estudar, vai para a universidade, faz tudo o que for necessário. Nós vamos nos obstinar contra Deus. Essa dificuldade não tornou os homens sensíveis, aguçou ainda mais a tenacidade, a vontade de rebelar. E a gente pode fazer uma aplicação muito clara aqui, sobre a mentalidade no mundo, em seu empenho para edificar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Poderíamos falar, por exemplo, da transformação do conceito de família. Betume, tijolo, não é natural. Mas nós vamos fazer em desobediência a Deus. Nós vamos construir esse edifício. Podemos falar das ideias de mudança de gênero. Podemos falar inclusive da ganância que envolve sistemas políticos e econômicos. Pensa assim, quantas vidas morreram para construir aquela torre de Babel? Quantas pessoas foram sacrificadas? Não interessa. Em nome da maldade, nós vamos fazer isso. Todo sacrifício é necessário para desobedecer a Deus. Olha para o mundo à nossa volta. É isso ou não é isso? Existem vários exemplos de Babéis contemporâneas. Várias forças que se colocam de forma contrária a Deus. Em obstinação. Mas chama muita atenção a forma com que Deus respondeu a essa rebeldia. No verso 5, Deus decide espalhar o homem através da confusão de línguas. Por que será que Deus decidiu confundir as línguas? Qual que é a mensagem por trás dessa atitude de Deus? É a mesma mensagem de Gênesis. Qual que é a diferença dessa condenação que Deus faz de Babel com a condenação que Deus faz de Adão e Eva? Não é possível ter comunhão fora da presença de Deus. Toda tentativa de comunhão, de unidade, é Babel, é destruição. E o juízo gracioso de Deus aqui é tão impressionante porque Ele não destrói o homem. Ele fala assim, vocês vão fazer a minha vontade. A minha vontade é soberana. Você querendo ou não, eu sou o Senhor do universo. Então vou separar as línguas, vocês vão se espalhar, porque vocês não vão se entender. Lembra lá em Gênesis que Deus bloqueia
o jardim, não permitindo o homem a ficar lá numa situação de paz com Deus. Isso é importante porque a graça de Deus também nos lembra da nossa condição. Nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes algumas coisas vêm sobre nós, algumas dificuldades, porque Deus está nos dando sinais, inclusive como igreja. Então a mensagem primeira aqui, desse momento, é que Deus é soberano, a vontade dele vai prevalecer, independente da obstinação humana. Não há como ficar no meio do caminho da vontade de Deus. Se você hoje se encontra num momento de obstinação, de rebeldia, se você hoje escutar a palavra de Deus, aceite isso no seu coração, porque é impossível resistir à vontade soberana de Deus. Em segundo lugar, perceba o sarcasmo de Deus na sua resposta. Eu chamo a atenção aqui do Salmo 2, de 1 a 5. Eu vou ler para vocês. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemo-nos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, em sua ira os repreende. E em seu furor os aterroriza. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, entendam isso nessa manhã. A rebeldia contra Deus é uma piada cósmica. Você fala assim: eu vou desobedecer a Deus. Com qual ar? Com o que você criou? Eu vou fazer coisas da minha vontade. Com qual corpo? O que você fez? É uma piada cósmica. A rebeldia contra Deus não tem o menor tipo de sentido. Imagina Deus no trono dele, olhando para os corações rebeldes e fazendo: vocês estão todos tentando correr de mim, na sua mente, no seu coração, você traz traços da minha criação. Coração rebelde nessa manhã, curve-se diante de Deus, aceite que Ele é Senhor. Em terceiro lugar, eu chamo a atenção aqui de um significado profético sobre Babel. Porque a Torre de Babel nada mais é do que uma tipologia. Ela é um ato que aconteceu em um lugar da Bíblia, mas ela se repete várias vezes. Babel representa o padrão espiritual de desobediência coletiva. Na Bíblia você pode olhar, por exemplo, o Egito com Faraó. O que Faraó mandou os israelitas fazerem para construir as obras lá? Tijolo e betume, olha só. O Império Persa, o Império da Babilônia, Roma. Todos esses são exemplos de Babéis. E a história é uma repetição constante da obstinação humana em construir torres como manifestação da sua rebeldia contra Deus. Há um significado profético aqui. Eu lembro de vocês, se vocês se recordam, no livro de Apocalipse, capítulo 18, eu vou ler para vocês o verso 9. Olha como esse fim que Babel teve lá, ele vai se repetir até o fim do mundo. Versículo 9: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Deus estava lembrando os homens o seguinte: eu vou espalhar vocês um pouquinho, porque a minha graça é grande. Mas vai chegar um momento que eu vou espalhar de uma vez por todas. Qual seria a cidade correta, então, para a habitação humana? Qual seria o lugar correto para habitar diante de Deus? É impossível falar de Babel, dessa maldição de línguas que separam, que distribui os homens pela face da terra, sem falar da reversão dessa maldição de Babel. Eu chamo a atenção para o texto de Atos 2, do verso 4 a 11. Eu estou dizendo aqui do evento chamado de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida da igreja. E diz assim o texto: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Olha que coisa maravilhosa que é a obra do Senhor. Ele separou o homem em obstinação, mas agora em Pentecostes, o que ele fez? Ele fez todo mundo falar uma língua. Todos aqueles que se curvaram diante da cruz de Cristo, agora falam só uma língua. Todos entendendo a mesma mensagem. Me chama ainda muita atenção todas as simbologias que formam esse texto. No verso 3, por exemplo, diz de línguas de fogo que pairaram na frente de cada apóstolo. Olha que mensagem maravilhosa. No templo, no Antigo Testamento, o fogo ficava no portal desse templo como sinal da presença constante de Deus naquele templo. O povo precisava ir naquele templo para se relacionar com Deus. Esse fogo agora paira sobre a sua vida, meu irmão. A presença de Deus escolheu habitar no seu coração, escolheu habitar na vida da igreja. Quando você fala assim, nós somos a luz do mundo porque Deus estabeleceu, no Antigo Testamento a luz do mundo era uma coluna de fogo que andava na frente do povo. Sabe qual que é a coluna de fogo hoje? É a igreja de Cristo. A luz dele habita dentro de você. A graça e a misericórdia do amor de Deus nos permitiu, homens rebeldes, pessoas distantes de Deus, ser nós mesmos a manifestação da glória e da graça e do poder e da justiça de Deus nesse mundo. Como nós podemos não ser confiantes? Como nós não podemos ser confiantes diante de toda maldade? Deus está conosco. Ele habita na sua igreja. Pentecostes, então, Deus unifica o povo para si, faz com que tenham um único espírito, que fala uma só língua, para que na igreja possam viver a plenitude da comunhão. Eu chamo a atenção para você do texto de 1 Coríntios 12, 12 e 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. Qual a esperança para o ser que é evidentemente coletivo de viver a plenitude da comunhão? Jesus Cristo reverteu a maldição de Babel por meio da cruz. Cristo é o único caminho de comunhão humana. O único caminho de unidade. Em Cristo, nós como igreja somos um. É uma unidade que o mundo pode ter tentado fazer de várias formas, por meio de projetos sociais, por meio de projetos de poder. Mas nunca haverá uma unidade em pecado. Toda unidade em pecado é Babel. Se você está pensando que eu estou esticando um pouquinho demais essa imagem de Jesus como aquele que reverte a ideia de Babel, eu quero te dar alguns elementos simbólicos para você entender comigo essa manhã. Em primeiro lugar, aonde que Jesus legisla a nova ética do reino? Em Mateus 5, 7, no monte. Ele faz um sermão no monte. No monte ele é transfigurado, ele mostra a face de Deus diante dos apóstolos. Se você estuda a geografia bíblica, você entende que o caminho que Jesus fez até Jerusalém é um caminho de subida. Jesus subiu a crucificação. Jesus subiu a montanha que ninguém aqui foi capaz de subir. Ele subiu, ele construiu um monte com as suas próprias mãos, e mãos santas. Um monte que não pode ser feito por mão de homens.
Ele mesmo foi lá e construiu uma torre santa, na qual ele se entregou no topo daquela torre, como cruz para pecado, para perdão de cada pecado cometido nas nossas vidas. Ele, como disse naquela visão de Jacó, e depois ele reafirma isso com Natanael, quando Natanael ficou surpreso que Jesus sabia do que ele estava orando na figueira, lembra desse texto? Ele diz assim: você não viu nada ainda, você vai ver o céu se abrindo, vai ser feita uma ligação entre a terra e os céus. Quem ligou esse portal foi Cristo. E naquele momento de sofrimento e de dor por cada um de nós, para construir essa ligação, esse portal santo entre nós e Deus, essa reconciliação, ele ainda orou por nós. Em João 17 ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes comigo igualmente me amastes. Lembra do portal lá de Nimrod? Aquele portal que ele queria construir com as próprias mãos, dizendo: eu vou fazer essa ligação. Nós definimos quem é Deus. Deus espalhou o povo porque aquele portal que eles tentaram construir de ligação entre Deus e os homens só pode ser construído a preço de sangue. E sangue sem pecado do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele não só nos permite ter contato direto com Deus, mas Ele também nos permite ter contatos direto um com os outros. Em Cristo há comunhão com Deus e por isso mesmo comunhão entre os homens. E eles cantavam um cântico maravilhoso em Apocalipse 5, 9 a 10, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quando você foi chamado a habitar em Cristo, quando nós fomos chamados, cada um de nós tínhamos gostos diferentes, nós tínhamos vidas diferentes, pensamentos diferentes, nós tínhamos perspectivas, interesses diferentes. Você acha que nós estamos juntos aqui por um acaso do destino? Você acha que nós chegamos aqui como igreja nessa manhã porque foi marcado no calendário dessa conferência culto às 10h15? É um milagre que você está aqui nessa manhã como corpo de Cristo. Isso é um evento cósmico. Toda vez que você entra na igreja para adorar, os portais do céu estão abertos. A nossa presença está lá diante daquelas figuras de Apocalipse, adorando o Cordeiro no trono e dizendo: tu és digno de tomar o livro, porque o Senhor é o Senhor da história. O Senhor nos comprou com sangue santo. A igreja se relaciona com a nova Jerusalém. Então em Apocalipse 21, 2, nós temos aquela visão daquela cidade gloriosa que diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. É uma cidade que vem do céu. Deus construiu esse portal, não fomos nós, não fomos os homens. Ele se fez homem, Ele nos permitiu ter uma reconciliação com o Pai. Babel é o homem chegando até Deus e dizendo, em seu próprio orgulho, em sua religiosidade, em sua fé, em si mesmo. Babel simboliza a nossa rebeldia em achar que nós ditamos a relação com Deus, que nós ditamos os meios para se relacionar com a cultura. A igreja é o resultado de Deus, é a resposta de unidade para o mundo. A igreja é o resultado de Deus chegando até nós por meio de Cristo.
Então eu queria terminar aqui fazendo algumas perguntas. Qual é a alternativa a Babel? Qual é a resposta que Deus deu a Babel? A igreja. A igreja está no plano de Deus, é um projeto sonhado por Deus. O texto ensina a igreja contemporânea, ela nos ensina hoje o projeto de edificar uma sociedade fora da submissão a Cristo. É Babel. Mas infelizmente o projeto de edificar uma sociedade sem Deus está mais do que vivo, talvez nunca esteve tão vivo nesses últimos tempos. Nós vemos, por exemplo, a agenda das organizações das Nações Unidas, o tipo de projeção que eles fazem para o mundo, a forma como eles querem construir um mundo sem diferenças religiosas, onde todo mundo seja unido em torno de quê? Da sua própria soberba. Estuda depois a disposição arquitetônica da ONU. Tem um prédio lá na Europa. Ela emula uma pintura da Torre de Babel antiga. Sério. A construção do prédio, pode fazer essa pesquisa na internet. É um acaso do destino, talvez Deus graciosamente está nos lembrando o que se envolve. Outros projetos que existem aí, o multiculturalismo. Aquela ideia assim que nenhuma cultura é melhor do que a outra, que tudo é bom, que todas as coisas que são feitas devem ser aceitas, que é o relativismo moral. E mais, em nome dessa paz falsa, o mundo olha para a igreja, ela olha para o evangelho e diz: vocês são pessoas que espalham, vocês são pessoas que odeiam a unidade, vocês são pessoas que não querem ver a redenção do mundo por meio desse projeto político aqui. Nós temos tantas alternativas, inclusive dentro da igreja, o famoso evangelho social, que é a ideia de você focar apenas nos aspectos sociais do evangelho, deixando de lado a mensagem do pecado, a mensagem da cruz, a mensagem de redenção pela salvação em Cristo, como se fosse suficiente simplesmente ser um remédio social para o mundo, fazer uma coisa boa, já resolveu o problema. E eu chamo a atenção aqui hoje também da própria igreja, porque quando a igreja utiliza de esforços, de rudimentos do mundo, como estratégia para remir as pessoas ao nosso redor, quando nós deixamos de lado a mensagem do evangelho, quando nós utilizamos de todo tipo de tecnologia que nos foram entregues com outros propósitos e abandonamos o projeto de Deus, que é a igreja, que é a proclamação do evangelho e a vivência do evangelho por meio de um testemunho vivo, sabe o que a igreja vira? A igreja vira Babel. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã, independente de qual seja a sua área de atuação: o que te sustenta, o que guia a sua ação? Seja ela como engenheiro, como médico, como um trabalhador qualquer, como estudante, o que guia a sua ação no mundo? Qual é a sua motivação para interagir com o mundo lá fora? Nós fomos chamados para estar no mundo e não ser do mundo. Qual é o seu entendimento em relação ao seu chamado para servir a Deus no mundo? Em Cristo, na comunhão da igreja, tudo que nós fazemos se torna serviço real ao Deus da glória. Se a sua vocação está centrada no que Cristo pode fazer por você e no que Ele pode fazer através de você, lembre-se que você é a igreja 24 horas por dia. Quando o pastor fizer aqui a bênção apostólica hoje, quando ele te despedir, nós continuaremos sendo igreja espalhada. Continuamos sendo sal, entrando no meio daquela carne podre lá do mundo e conservando isso pela glória de Deus. A igreja não serve a Deus só aqui no templo, só nas atividades eclesiásticas. Ela serve a Deus como corpo espalhado, silencioso. Em cada ação, em cada coisa que você faz no seu dia a dia, em cada aluno que você vê, em cada vida que toca no seu trabalho, é serviço real, é serviço da igreja. Então veja, centre
Coloque toda a sua existência na cruz de Cristo, porque só ela te dá dignidade. Mas não pense que isso termina quando aquela porta ali é aberta. Não, com muito mais razão. Viver a realidade da igreja e negar Babel não significa virar as costas para o mundo, não. Significa ir para o mundo com a cruz de Cristo no seu coração. Significa ir para o mundo para ser testemunha viva e dar palavras edificantes nos limites daquilo que Deus te concedeu. Eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho muita coisa na minha mão, o que eu posso fazer? Eu lembro de Moisés. Deus falou para ele assim: o que está na sua mão? O que está na sua mão hoje? Qual que é o trabalho que Deus te confiou? Qual que é a posição que Ele te colocou na sociedade? Não, mas Moisés, mas Deus, eu sou um pastor aqui no Egito, ninguém está nem aí para ser um pastor, essa é só profissão renegada, ninguém está nem aí. O que está na sua mão, Moisés? Você acha que eu não te criei? Você acha que eu não planejei o seu futuro? Você acha que eu não sabia que você precisava passar por todo esse deserto para estar onde você está? O que está na sua mão, igreja? Seja igreja aqui em comunhão, cultuando publicamente, mas continue sendo igreja de Cristo, sendo sal da terra, luz do mundo, como alternativa a essa Babel cultural que está aí. Eu falei ontem aqui, seja igreja testemunhando um casamento santo, seja igreja testemunhando um namoro santo, seja igreja dando justiça, fazendo justiça onde você trabalha, tratando as pessoas com dignidade, refletindo a luz de Cristo aonde você vai. Você é a luz do mundo. Nós não estamos acuados. Igreja de Cristo, creia, essa é uma palavra verdadeira, profética e real hoje também. Nós como igreja, pela graça de Deus, nós também governamos os desígnios do mundo. Eu falei isso ontem. O desígnio do mundo não está lá na Casa Branca, não está nas grandes babéis que estão feitos, mas está no joelho da igreja que ora, nas mãos da igreja que serve. Porque em submissão a Cristo nós declaramos: o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Rei da glória. Eu termino aqui com o texto de Romanos 15, 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que como um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não há um judeu, diz em Gálatas 3, 28, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos de universitários que se coloquem à disposição para estar na frente, no fronte da batalha intelectual, verdade. Nós precisamos de pessoas também que estejam trabalhando em outros lugares, em todas as mais diversas áreas, para ser sal e luz do mundo, porque Deus governa a história assim. Mas lembre-se sempre disso. A nossa esperança não está nas tecnologias que nós vamos usar, nas teorias psicológicas que nós vamos utilizar. Ela não está na última descoberta científica que foi feita. A nossa esperança está escondida e firmada em Cristo Jesus, nosso Salvador. E a minha oração é que essa igreja aqui em Belém, que ela possa ser essa luz nesse lugar, que ela possa glorificar, frutificar e testemunhar, sendo ela mesma um agente de transformação da cultura ao nosso redor. Convido você a baixar sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, nós te louvamos porque o Senhor é gracioso, Senhor. Ainda quando éramos rebeldes, talvez construindo aquela torre de rebeldia contra o Senhor, contra o teu mandamento, o Senhor nos enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar, nos reconciliando contigo mesmo, Senhor. Senhor Deus, que nessa manhã nós possamos ser reavivados com essa visão clara de que o Senhor é o Senhor da história, de que independente dos inimigos que se levantam contra a tua igreja, contra os teus propósitos, o Senhor é soberano. O Senhor vai completar por meio de nós e em nós a obra que o Senhor mesmo começou. Fortifique aqueles que estudam, fortifiquem aqueles que trabalham, fortifiquem os casados, fortifiquem o teu corpo, Senhor, para que nós possamos ser um testemunho vivo, um corpo vivo que manifesta a tua justiça aqui na terra.
Tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.